Amém? Êxodo capítulo 19, a partir do versículo 1, diz assim: No dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saíram de Refidim, entraram no deserto do Sinai e Israel acampou ali diante do monte. Logo Moisés subiu o monte para encontrar com Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Diga o seguinte aos descendentes de Jacó, e declare aos israelitas: Vocês viram o que eu fiz ao Egito, e como os transportei sobre as águas de Águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que dirá aos israelitas. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo o que o Senhor havia lhe mandado falar. E o povo todo respondeu unânime: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Disse o Senhor a Moisés, versículo 9: Virei a você numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar-lhe, passe a confiar sempre em você. Então Moisés relatou ao Senhor o que o povo lhe dissera. E o Senhor disse a Moisés: Vá ao povo, consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no 3º dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai à vista de todo o povo. Somente até aqui. Pai Santo, Senhor, nós te agradecemos por esse momento de meditação em Tua Palavra. Pedimos, Senhor, mais uma vez, Pai, derrama sobre nós a Tua presença, Senhor. Nos capacita a entender a Tua Palavra, Pai, ilumina as nossas mentes, para que assim possamos colocar a Tua Palavra em prática e jamais pecar contra Ti, Senhor. Nos abençoa neste momento essa nossa oração. Em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Podeis assentar. Então, nós vamos dar prosseguimento à meditação que nós temos feito algumas quartas-feiras sobre a aliança de Deus com os homens. Nós vimos em algumas quartas-feiras passadas que Deus, até agora, nós vimos 4 alianças. Que a primeira foi a aliança edêmica, a aliança do Senhor com Adão, que ele fez com o Adão quando ele estava no jardim do Éden. A segunda foi a aliança noética. A terceira foi a aliança abraâmica, que Deus estabeleceu uma aliança com Abraão e com a sua descendência, de ser ali o seu Deus e fazer de Abraão uma grande multidão, ou seja, seus descendentes seriam muito inúmeros sobre a face da terra, e que eles seriam um povo diferente de todos os outros povos da terra. Através dessa passagem que nós vemos sobre as alianças de Deus com os homens, nós percebemos uma coisa muito rica, muito linda para nossas vidas. Que sempre Deus, ele busca esse relacionamento com o homem. E a resposta do homem a isso é o quê? Se aproximar de Deus. Deus, ele se faz acessível ao homem, por meio das suas alianças, por meio das suas promessas. E a resposta nossa ao nosso Deus é o quê? Corresponder a isso. Ou seja, se Deus nos chama, a nossa atitude para com Deus é o quê? Ir em direção a Ele. Se Deus nos usa de misericórdia para conosco e nos chama, a nossa resposta a Ele é ir de encontro a Ele. Então, a última aliança que nós vimos foi a aliança abrâmica, onde Moisés ele fala: olha, saia da terra onde você está, de Ur dos Caldeus, e vá para a terra prometida, e lá eu estabelecerei com você uma aliança. Eu farei dos seus descendentes muito numerosos, e ali você será conhecido sobre a face da terra. Deus, ele abençoa Abraão com filhos, um homem que não podia ter filhos, pois a sua esposa era estéril. E Deus faz uma grande maravilha no meio da descendência daquele homem. Tanto que os hebreus, eles são descendentes de Abraão. E aqui a história vai nos narrar no livro de Êxodo que esses descendentes, eles passaram mais de 400 anos no Egito. Imerso esse povo, esse povo que tinha uma cultura pagã, uma cultura politeísta e uma cultura completamente diferente da original que a hebraica tinha. Então, o que acontece? Nesse contexto de Êxodo 19, nós vemos que eles saíram, eles estavam há 3 meses caminhando pelo deserto após terem sido libertos do Egito. Nós conhecemos a história
Nós sabemos como Deus libertou Israel do império egípcio com mão poderosa. Nós sabemos que Deus enviou para o Egito 10 pragas. Todas aquelas pragas serviram para quê? Para colocar os deuses egípcios na posição que eles devem estar, como deuses inexistentes, inoperantes e com poder algum diante do nosso Deus Todo-Poderoso. O nosso Deus, ele é o Deus Todo-Poderoso, e ao longo das Escrituras nós vemos o seu poder. O seu poder operando para o bem do seu povo. Inúmeras vezes nós vemos isso. E aqui nós vemos que Deus estabelece um pacto com os hebreus. Eles já tinham uma aliança por meio de Abraão. Eles já eram aquele povo que habitariam na terra prometida, mas aqui Deus ele está novamente se aproximando dos hebreus. Deus ele tira o povo de Israel do Egito, tira aquele povo daquele momento de sofrimento que eles passavam, de escravidão, e os conduz por aquele deserto para uma terra que manaria leite e mel. Deus é um Deus que cumpre as suas promessas, Ele é um Deus fiel. E nós vemos nessa passagem exatamente isso. Aliança. Nós vamos relembrar o que é aliança. Aliança é um pacto, um acordo, um elo entre duas partes, onde uma parte mais fraca ela oferece benefícios a uma parte mais forte ela oferece benefícios a uma parte mais fraca, mediante aqui alguns requisitos. Nós vimos isso nas alianças que nós estudamos anteriormente. Por exemplo, na aliança de Deus com Abraão, qual era o requisito que Abraão precisava cumprir, obedecer para fazer parte daquela aliança? Ele precisava o quê? Manifestar aquela fé. E além disso, ele precisava, juntamente com todos os seus descendentes, ter alguma coisa externa e física que simbolizasse essa aliança, que era o quê? Era o sinal da circuncisão. Então isso mostra que todos os descendentes de Abraão faziam parte de uma aliança com Deus, porque eles tinham aquela marca externa, mas muito mais disso, eles deveriam crer no Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra. Um Deus que estabelece uma aliança para com os homens, que concede benefícios, promete e cumpre suas promessas. Esse é o Deus que nós servimos. E nesse momento, Deus ele está novamente se fazendo acessível àquele povo. Assim como é em nossas vidas. O nosso Deus ele se faz acessível na vida do homem. Porque naturalmente, o ser humano está vagando em direção ao inferno, ele está imerso às trevas. A menos que Deus venha e intervenha na sua vida. Apresentando seu Filho Jesus, nós, sendo apresentados ao seu Filho Jesus, nós temos essa aliança com Deus. Porque Cristo nos conduziu a essa aliança. Ele nos fez caminhar novamente em comunhão com o Pai Celestial. Então essa é a prova que hoje nós temos essa aliança. Porque o Senhor nos alcançou. Ele salvou as nossas vidas. Essa aliança que Deus estava instituindo neste momento era uma aliança baseada na obediência. Me acompanha no versículo 5. Deus diz assim: agora, se me obedecerdes fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Ou seja, se me obedecerdes. Uma aliança, ela tem benefícios, mas eles só são alcançados através de alguns requisitos. E nesse momento Deus está falando: se vocês me obedecerem, vocês terão esses benefícios. A obediência a Deus e obediência fiel a Deus e guardar a aliança. Esse era o requisito para que eles viessem a ter as bênçãos de Deus sobre suas vidas. Só que nesse momento, esse povo, ele não tinha uma coisa muito especial, que era como um ensinamento, vamos assim dizer, de como adorar a Deus, de como obedecer a Deus, de como servi-lo. Porque vamos lembrar, Israel ele passou mais de 400 anos no Egito. Então ele tinha uma cultura completamente diferente do que nós vamos ver que eles vão passar a ter.
Ou seja, isso é uma coisa muito básica, porque quando você está diante de uma sociedade, você passa a manifestar os costumes, as doutrinas e as qualidades daquela sociedade. Então os israelitas estavam aqui nesse momento, não estavam preparados para receber a promessa que Deus tinha para aquelas vidas. Mas nesse momento que eles vão caminhar no deserto, Deus ali ele vai preparar esses seus aliados, né? Ele vai preparar aquele povo para receber essa promessa. Nós temos falado muito sobre isso nos cultos, sobre o preparo do servo e da serva do Senhor, o preparo dos servos que eles precisam ter para alcançar determinada coisa. Por exemplo, vamos falar sobre o reino dos céus. Nós passamos tempo aqui na terra, nos preparando, enfrentando os nossos desafios do dia a dia, para um dia adentrarmos no reino dos céus. Mas é necessário que esse momento de preparo. E aqui Deus vai preparar o seu povo para alcançar essa promessa. O que Deus faz? Ele fala, para vocês participarem, vocês precisam obedecer. E além de obediência, Deus fala uma coisa muito especial, obediência fiel. Versículo 5, obedecerem se vocês me obedecerem fielmente. Isso nos leva a pensar uma coisa, como a obediência pode ser fiel ou como a obediência pode ser infiel? Obedecer é quando você obedece, quando você segue alguma coisa. Uma instrução, um mandamento, isso é obediência. E eles tinham que obedecer de forma o quê? Fiel. Mas quando a obediência ela vai ser infiel? Eu pensei até num exemplo, de vez em quando acontece, de termos aqui o culto, às quartas-feiras, e acontece que algumas pessoas, vêm muito poucas pessoas. Ou seja, dá para contar no dedo quantas pessoas vêm no culto. Culto de oração também dá para a gente contar no dedo. E geralmente o que nós fazemos quando temos poucas pessoas no nosso meio? Nós pedimos o quê? Pessoal, se junta. Fica aqui na coluna do meio, né? Vamos ficar juntinhos. Algumas pessoas elas vêm com aquela boa vontade, com aquele sorriso no rosto, e outras elas começam a fazer mimimi, começam a reclamar. Quantas vezes na nossa vida não é assim? Por exemplo, uma mãe que pega o seu filho, vai lavar a louça. Aí o garoto vai fazer isso 5 horas depois e reclamando. Ele obedece, mas ele obedece o quê? Com o coração insubmisso. Deus, ele requer do seu povo o quê? Obediência fiel. Obediência com submissão. Obediência com aquela boa vontade no coração. Porque somente assim as bênçãos virão, no caso aqui, iriam vir sobre aquele povo. Não adianta nada se nós, quando recebemos alguma ordem, fazemos aquilo com o coração duro. Existem 3 possibilidades quando alguma coisa é requerida a nós. Como, por exemplo, pedem para nós fazermos alguma coisa. Nós podemos obedecer de forma boa, de forma fiel, com o coração aberto. Obedecer, seguir de forma fechada, ou simplesmente não fazer. Acontece que em vários momentos na vida do servo do Senhor, quando nós, por exemplo, pedimos uma direção de Deus para nossas vidas, Senhor, me abençoa, por favor, me dá uma direção porque eu preciso tomar determinada decisão. Nós pedimos a direção do Senhor e quando Ele responde, às vezes Ele pode responder de uma forma boa, isso é maravilhoso para nós, mas quando a resposta dEle não atende às nossas expectativas, o que nós fazemos? Obedecemos de coração aberto? Obedecemos com o coração endurecido ou simplesmente não fazemos e seguindo a nós mesmos? Esse é um cuidado que todos nós devemos tomar e é um cuidado que o povo de Israel teve que tomar ao longo de toda essa caminhada até chegar a Canaã. Deus, ele requer dos seus servos obediência fiel. Porque esse era um requisito deles alcançarem a promessa. Fez parte da responsabilidade deles de obedecer a Deus. E, consequentemente, obedecer também às regras, à lei que o Senhor em breve iria aqui, apresentar para eles. Primeiro ele fala sobre a obediência, só que no capítulo 20, Deus ele começa a passar uma série de ensinamentos que Israel deveria seguir para andar em obediência, andar de acordo com a vontade dele.
Nós conhecemos muito bem a primeira regra, a primeira sequência de regras, na verdade, que é apresentado aos hebreus é o quê? É o decálogo, são os 10 mandamentos. É o não adorarás outros deuses além de mim, é o não matarás, não cobiçarás, uma série de ensinamentos que Deus passa para o seu povo, literalmente uma luz ali em toda aquela ignorância, para ensinar aquele povo como caminhar e caminhar de forma correta diante dele. Deus está formando uma nação onde não tinha, porque os israelitas estavam muito tempo com aquela comunhão com os egípcios, participando, daquela cultura, sendo escravizados, sim, mas participantes daquela cultura. Então eles necessitavam manifestar algo diferente em suas vidas, ou seja, caminhar de forma diferente como eles caminhavam. O apóstolo Paulo ele vai falar muito sobre isso no livro de Romanos, sobre a lei de Moisés, ou seja, a lei que o Senhor deu para os hebreus. Aí ele vai até discursar, falar, será que a lei ela é injusta? A lei é errada? Não, a lei veio exatamente para trazer clareza em toda aquelas trevas onde o povo de hebreu ele habitava. Porque eles estavam num momento que eles não conheciam a vontade do Senhor. Eles não conheciam a direção do Senhor, não conheciam nem mesmo o próprio Deus, porque muitas pessoas ali não tiveram o contato com Deus de Abraão há 400 anos atrás. Então era uma nova geração aqui que necessitava conhecer o Deus que estava diante deles. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então Deus ele dá essa série de ensinamentos ao seu povo para mostrar, olha só, vocês estavam numa terra onde vocês praticavam o que não agrada a mim. Lá vocês matavam, lá vocês cobiçavam, lá vocês adulteravam. Mas agora que vocês são o meu povo, vocês vão agir de forma diferente. Em várias passagens Deus fala, sejam santos porque o Senhor vosso Deus, eu sou o quê? Santo também. Então há essa necessidade extrema do servo, da serva do Senhor, do povo de Deus, de se consagrar e se santificar, de andar de forma diferente ao reinado de trevas em que ele estava. Obedecer à lei do Senhor, guardá-la, era uma obrigação dessa aliança. Era algo que eles precisavam fazer para estar em aliança com Deus. Mas como tem requisitos, tem algo a se cumprir, também há o quê? Os benefícios. Quais são os benefícios aqui para que, cumprindo todos esses requisitos, os hebreus tivessem alguma bênção? Me acompanha no versículo 5 novamente. Deus ele fala, se me obedecerdes fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Ou seja, quais eram os requisitos? Além deles habitarem naquela terra, porque era uma promessa que Deus tinha feito a Abraão, eles seriam o quê? Um tesouro pessoal. Vocês têm joias, né? Quem aqui deve ter alguma joia preciosa em casa? Como vocês guardam essa joia? Com muito cuidado. Vocês botam lá num potinho, botam lá, escondem debaixo do travesseiro, porque você tem aquilo dali com um grande valor, é muito importante para você. Assim Deus estava falando que Israel seria para ele como um tesouro. Um tesouro a gente guarda, a gente protege, a gente mantém seguro. Então se Deus está falando, se vocês obedecerem a mim de forma fiel, vocês serão esse meu tesouro. Vocês serão o meu tesouro pessoal. Ou seja, de todas as nações da terra, vocês serão aquele que eu vou proteger, guardar, nutrir e ter um relacionamento especial. Ao longo de toda a Bíblia nós vemos isso, que o tratamento que Deus tinha com o seu povo, com Israel, era um tratamento muito lindo. Ele tirou os israelitas de um reino de escravidão. Ele os conduziu pelo deserto de forma segura. Quando eles reclamavam, Deus forneceu para eles água, alimento, proteção. Ele abriu o mar para o seu povo passar. Olha que coisa maravilhosa. Quão maravilhoso é o nosso Deus.
E quão grande é a proteção que Deus tem também para as nossas vidas no dia de hoje. Nós jamais temos que ter dúvidas disso. O Senhor zela pelas nossas vidas, o Senhor é aquele que cuida de nós. Ele tem um relacionamento conosco muito especial. E sempre nas Escrituras nós vemos isso. Mesmo quando o povo erra, mesmo quando nós erramos, o Senhor através da sua palavra, o Senhor através dos seus servos, o Senhor através do seu Espírito Santo fala: filho, vem para perto de mim. Não permaneça no seu erro. Venha para perto de mim. Ele fala: vocês serão esse meu tesouro especial. Deus tem esse relacionamento especial para com o seu povo. E isso faz parte da promessa dele. E nós vemos que ao longo de todas as Escrituras essa promessa se cumpre. Não apenas por algo físico, como proteger o seu povo de diversos povos inimigos, né, diversas batalhas, mas principalmente também dos seus corações. Ao apresentar uma série de regras, doutrinas e mandamentos para o seu povo, Deus ele blinda aquele povo de continuar vivendo em transgressão à lei de Deus. Deus ele fala, ele apresenta aquela luz que é o conhecimento da verdade. O que vocês estavam fazendo antes, a velha vida que vocês viviam, era uma vida errada diante de mim. Agora que vocês são o meu povo, vocês vão caminhar de forma diferente. Vocês serão uma nação separada, que irão servir de modelo para todos os outros povos da terra. E isso é a segunda promessa que Deus faz. Ele fala que o seu povo, no versículo 6, serão um reino de sacerdotes. Ou seja, ele pegou um povo que não era nada e ele está prometendo: vocês serão um reino de sacerdotes. Quando nós vemos essa palavra sacerdotes ou sacerdócio, para mim, pelo menos, vem à minha cabeça um modelo de dedicação. Quando você fala: olha só, determinada pessoa é um sacerdote na casa do Senhor, é um servo de Deus, é um grande homem. Você já vem na sua cabeça que aquela pessoa é uma pessoa consagrada a Deus, uma pessoa dedicada. Um reino de sacerdotes, então seria algo assim, uma construção, algo mais estruturado possível, como realmente uma nação de pessoas consagradas. Reino de sacerdotes, uma nação de pessoas consagradas. E além disso, uma nação o quê? Santa. Por causa da dedicação a Deus, ele seria um povo santo. E um povo que serviria de modelo para todos os outros. Assim como nós vemos na nova aliança com Jesus e também com os apóstolos, né? Nas missões evangelísticas, eles passam a pregar o evangelho a toda criatura. Não apenas aquela coisa restrita aos judeus ali em Jerusalém, mas eles saem em missões em várias regiões do planeta, na Ásia e tal. E ali a palavra é divulgada, a palavra é passada para os gentios, a palavra é transmitida para que houvesse, né, salvação em todos os povos da terra, para que eles literalmente fossem espelhos para todos os outros. Os apóstolos, eles eram judeus, e como participantes dessa aliança, eles foram usados por Deus para compartilhar a mensagem da salvação. Consequentemente, eles eram modelos para outros povos. Eles eram modelos. Como assim modelos? Nós, ao lermos passagens, por exemplo, de João, de Pedro, de Paulo, e nós pregamos sobre isso, nós pegamos essa palavra e trazemos os ensinamentos, é exatamente disso que a palavra fala. Eles estão servindo como modelo para nós. Modelos para nós, modelos de servos que foram fiéis a Deus. Então aqui, mais uma vez, a promessa sendo cumprida, que vocês serão modelo para outros povos. Só que essas bênçãos só viriam para aquele povo, de ser um tesouro especial, de ser uma nação separada, se eles obedecessem a Ele. Eu vou pedir para você a um estado de aliança com Ele. O nosso Deus é muito maravilhoso, o nosso Deus é perfeito, todo-poderoso, porque somente Ele tem essa capacidade de salvar o homem do seu destino, que é a perdição eterna.
Meus amados, assim como os hebreus, eles tinham a necessidade, a responsabilidade de zelar pela aliança, para assim alcançar a bênção do Senhor, para assim ter aquele status de povo do Senhor, nação eleita. Nós temos essa responsabilidade de zelarmos por essa aliança. A aliança que foi comprada, nossas vidas foram compradas com o sangue de Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Então essa é a nossa responsabilidade. O tanto que Ele sofreu por nossas vidas, nós estamos ensaiando para a cantata e cada vez mais nós vemos isso, né? O quão maravilhoso Deus ele é. Porque no momento em que a humanidade estava completamente perdida, Ele vai lá e envia o Seu Filho para que esses pecadores pudessem ser levados a um estado de plenitude com comunhão com o Pai Celestial. Ele nos conduz, Ele nos chama de volta. A criatura caída, por meio do Senhor Jesus Cristo, é levada a um estado de comunhão com Deus. E isso era algo que somente Ele poderia fazer. Nenhum sacrifício humano teria capacidade de fazer o que o sacrifício de Jesus Cristo fez na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Então nós temos o quê? Que zelar por essa aliança, por fazer parte deste povo santo que nós fazemos parte. Esse povo que irá morar na Canaã celestial. Mas para chegar lá, o que é necessário? O que nós temos falado sempre aqui? O preparo na nossa caminhada. E o que nós aprendemos hoje? A zelar pela aliança que Deus tem para conosco. Amém, meus irmãos? Amém. Que possamos zelar por essa aliança cada dia. Pai Celestial, nós, Senhor, te agradecemos pela meditação em Tua Palavra. Senhor, muito obrigado, Senhor, por todos os ensinamentos que o Senhor tem trazido aos nossos corações. Neste momento queremos pedir, Senhor, nos dê capacidade, Senhor, para entender a Tua Escritura. E anexar, Senhor, essa palavra em nossos corações para não pecarmos contra Ti, Senhor, mas crescermos, Senhor, na nossa caminhada espiritual, de forma fiel, de forma íntegra, Senhor, de forma que venhamos caminhar retos diante de Ti, Pai. Senhor, nos ajuda a manter firmes essa aliança, a zelarmos, Senhor, pela nossa caminhada cristã, zelarmos pela nossa fé, zelarmos pela nossa salvação, Senhor, assumirmos de fato o compromisso que nós temos com a Tua verdade. Pai amado, pedimos perdão pelas nossas falhas, pelas vezes que nós traímos essa aliança, que nós desprezamos, mas nos ensina, Senhor, hoje, a andar de forma reta diante de Ti. Senhor, nos abençoa nesta noite, Senhor, abençoa nossos irmãos, Senhor, que estão nesse local, Pai, que tudo isso daqui venha servir para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus, amém, amém.